Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês como mapear os relacionamentos do banco de dados dentro das nossas models. Ainda vou mostrar como gerar os relacionamentos a partir delas e vou mostrar one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many, ainda mostrando as diferenças das relações lazy e eager, que costumam causar alguns problemas para a galera e a gente especifica isso dentro das nossas models. Então, bora lá, vem comigo! Bueno, gente, como já falei, o nosso plano de aula é investigar relacionamentos one-to-one, many-to-one, one-to-many, conhecer um pouquinho dessas relações lazy e eager que vocês vão encontrar e vão precisar utilizar, com certeza muito em breve. E, obviamente, por fim, o nosso many-to-many, o muito para muitos. É um pré-requisito para este material conhecer um pouquinho de banco de dados e dessas relações, porque não é o foco a gente discutir o que são essas relações, tá? E para conversarmos, no nosso último vídeo eu tinha deixado a sugestão de vocês tentarem desenvolver essas entidades aqui dentro do nosso projeto. E a gente vai seguir então no mesmo projeto das aulas anteriores. E eu trouxe isso pronto hoje. E a minha proposta é que a gente crie essas relações lá nas nossas models e façamos alguns testes para validar algumas coisas. Tá? Eu fiz uma alteração aqui, fiz ela de forma grosseira para que eu não esquecesse, para que a gente considere o content e o lesson uma 1 para 1, que aí a gente tem uma 1 para 1 aqui, uma 1 para n aqui e uma n para n aqui. Aí a gente cobre todos os relacionamentos que eu quero mostrar para vocês. Vamos embora. Eu fiz a representação quase fiel a esse projeto aqui. Acho que tem 1 ou 2 campos a mais que eu tinha adicionado já na nossa aula anterior. Então, a representação é essa. E, passando rapidinho pelas criações que eu fiz, se vocês observarem aqui, eu até acabei de comitar essas alterações. Eu tenho, vou até tirar isso aqui, que a gente não precisa ainda. Eu tenho a nossa class, que nós já tínhamos, criei a content da forma mais simples possível, tá? A mesma coisa para lesson e a mesma coisa para student. Todas elas da forma mais simples possível. Não criei nenhum repository, que não é o nosso propósito, vou usar só um get e um post, nada além disso, então não preciso de repositório personalizado. Aqui na aula passada nós criamos um para fins didáticos e conhecermos aonde é que eles entrariam. Por enquanto nós não temos necessidade neste projeto de outros repositórios customizados. Já deixei as rotas, eu na verdade nem testei, talvez a gente tenha que alterar alguma, corrigir alguma coisa. Mas criei rapidamente uma rota para content, as rotas da lesson, as rotas da student. E já deixei elas adicionadas aqui no nosso router da nossa index. Basicamente foram essas alterações que eu fiz. Eu não gerei as migrações novas ainda, apesar de já ter criado essas tabelas. Deixei para gerar junto com vocês. No meu último vídeo eu mostrei para vocês uma forma ágil de gerar e é ela que eu vou usar, então vou dar um npm run, usar o meu script do type ORM, vou chamar a minha migration e vou dar um generate. E aí, naquela ideia, menos menos, menos n, e o nome da minha migração. Que nome eu vou dar para essa minha migração? Vou chamar ela de cria tabelas. Meio feio, né? Mas vamos lá, porque eu estou criando mais 2 tabelas. Ele vai gerar o nosso arquivinho de migração. Tá aqui, só não tá bonitão porque tá cheio de erro. Mas eu vou dar aqui um export default, é só isso que ele está reclamando. E ele já fica aqui bonitão, criando as minhas tabelas que ainda não tinham sido criadas. A content, a lesson e a student. E agora eu só preciso rodar essa migração. Importante, gente, que quando vocês criem uma migração,
que as outras estejam executadas, porque senão ele vai tentar criar, por exemplo, aqui eu tenho uma migração que cria tabelas. Se essa migração ainda não foi executada, quando eu tentar executar essa, ele não vai entender que alguém que já tem uma migração que está criando class. E aí ele vai dar um create table class aqui também. E aí quando eu executar todas as migrações, e aqui ele vai criar class, e aqui ele vai tentar criar de novo. Aí vai dar ruim. Então é importante que já estejam executadas as migrações anteriores quando eu quiser executar a nova migração. Que é o que eu vou fazer aqui agora, executar esta migração. Eu não tirei da outra aula isso aqui. Bueno, vamos ver se bombou. Vamos dar um refresh no nosso banco. E a gente vai ver que todas as tabelas já foram criadas. Ó, estão todas aqui já, né? Posso ver o meu ER, eu já estou com elas todas aqui. Essa daqui é a minha tabela de migrações e essas aqui elas não se relacionam ainda. O que a gente vai fazer agora é começar a relacionar essas tabelas. Por onde é que nós podemos começar? Todas elas estão criadas, então vamos iniciar pelo 1 para 1. E aí eu vou reforçar o que eu sempre tenho tentado reforçar, que é a importância de buscar a documentação. Se vocês olharem a documentação do TypeORM, ela é muito boa com relação a isso, tá? Vocês têm uma seção de 1 para 1, vocês têm uma seção de muitos para muitos, uma de muitos para 1, que é basicamente isso que a gente está conversando hoje, sobre essa seção aqui. Voltando para cá, vamos montar essa relação aqui então, ó, content e lesson, certo? E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu quero uma 1 para 1. Como é que eu relaciono esses carinhas aqui? Notem que o ID ele está dentro de content, isso aqui é uma informação importante para nossa codificação. Eu vou iniciar lá pela lesson. Eu ainda não vou considerar esse class ID que existe aqui dentro, tá? Cadê o senhor? Aqui. Aqui. Eu vou lá na minha lesson e aqui eu quero dizer que ela se relaciona. Eu vou deixar assim, acho que vai ajudar a gente enxergar melhor o que a gente quer fazer. Isso vai ser importante. Nós queremos criar aquela relação ali. Vou deixar nesse cantinho aqui bem malandramente para a gente visualizar. Tá. Bueno, estamos nessa, queremos relacionar com essa. O que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esta classe, ela tem um content. Quem é content? É do tipo content. Eu já vou dar um enter aqui, ele já vai importar para mim aqui, bonitão, tá? Agora, como é que eu defino essa coluna? Aqui que está a forma é a seguinte, ó. Eu tenho uma notação para utilizar que é a one-to-one, onde eu defino que é uma relação 1 para 1. Importantíssimo. Lado esquerdo referencia a própria classe. Então eu estou dizendo assim, ó, lesson tem uma relação 1 para 1 com content. Essa é a leitura, ó, de cima para baixo. Pensem assim, ó, lesson 1 para 1 com content. Isso no 1 para 1 não vai ser tão importante, mas quando vocês forem usar um many to one, por exemplo, ou um one to many, vocês precisam entender esse lado da relação. Então eu sugiro sempre essa leitura top-down, assim, que vai fazer sentido para vocês não ficarem rateando aí nas primeiras vezes que vocês forem fazer isso. Agora, aqui dentro o rolo é o seguinte, ó. Eu vou abrir parêntese e aqui a definição é, eu vou dizer assim, ó, type, flecha, e aí eu vou especificar qual é o tipo deste carinha aqui, e eu vou dizer que ele é do tipo content, tá? E eu posso parar por aqui, se eu quiser controlar só em uma ponta. Aí somente lesson vai ter o conhecimento
de quem é o conteúdo associado a ele. Aqui. Mas, normalmente, eu quero isso nas duas pontas. Eu quero saber também, por exemplo, se eu for no conteúdo, eu quero saber referente a qual aula ele é, e não somente o contrário. Então eu controlo normalmente nas duas pontas da nossa classe. E aí eu vou dizer que, bom, este content, ele é do tipo content. E aí eu vou dizer agora, após a vírgula, lá em content, como que lesson será reconhecido? E aí eu vou dizer que lá eu vou ter uma variável, um atributo chamado lesson, e eu vou dizer que ele é do tipo lesson. Só isso. Beleza? Então, importante, tipo da variável que está aqui, vírgula, como que este cara é reconhecido lá na outra classe, lá em content. Como que ele é reconhecido? Ele é reconhecido como lesson. E agora, vamos fazer isso lá na outra ponta, lá em content. Vamos abrir aqui, vou separar isso aqui em duas janelas. Vou deixar lesson em uma e content em outra, vai ficar bom. Aqui, o que eu tenho? Eu acabei nem deixando os created at e updated at aqui no content. Vocês podem colocar depois. Aqui, vou seguindo o que eu prometi aqui, eu vou criar uma lesson do tipo lesson. Vou adicionar uma anotação aqui do mesmo tipo, one to one. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao contrário. Eu vou dizer que o type que eu tenho aqui é lesson. E como que o content é reconhecido lá na outra classe? Eu vou dizer que ele é reconhecido por content, do tipo content. Olha só isso, bonito. Este cara aqui está referenciando este nome que eu utilizei aqui, tá? Importante ter isso bem claro em mente, tá bom? Dessa forma, nós já estamos especificando que existe uma relação entre essas duas classes. Mas eu preciso dizer, especialmente numa relação one-to-one, aonde é que fica a chave? Aqui na nossa tabela, nós temos a chave dentro de content. Então, eu vou seguir essa mesma ideia. E para eu dizer aonde fica a chave, eu vou fazer só um join column. Quando eu faço o join column, ele também vem do type ORM, tá? Não sei se estão percebendo as importações automáticas. Eu estou dizendo que esta daqui é a classe que vai reter a relação, esta chave, tá? E agora eu posso fazer assim, ó. A partir do que eu tenho, eu posso dizer npm run type ORM generate. Vou dizer que estou criando uma relação content lesson. Aí, já me gerou a migração aqui. Vou botar o bom e velho default aqui. Vou salvar para formatar e já era. Agora eu vou gerar esta migração. Eu vou fazer de novo type npm run type orm generate run. Ó, ele já deu o alter table que a gente tinha aqui
eu posso já vir aqui e dar um view tabelas. Ó, só dei um refresh e ele já especificou o relacionamento tal qual nós tínhamos lá. Ficou o Lesson ID especificado aqui dentro de Content. Se eu quisesse ter o nome tal qual eu tenho aqui, eu já mostrei para vocês em outra aula que é só eu especificar no mapeamento aqui, ó, no name, que aí eu mudo o nome da coluna no banco que vai ser mapeada em determinado atributo, tá? Seria só essa a ideia. Mas não é o foco aqui, e sim nós trabalharmos com essas relações. Então, bem simples, não esqueçam do join column, especificando aonde está o ID. Essa daqui é a relação 1 para 1. E agora, o que a gente tem a partir daqui são variações desse relacionamento que a gente viu 1 para 1. Então, vamos pegar aqui, ó. Nós vimos que nós matamos esse relacionamento. Vamos pegar agora lesson class aqui, ó. Vamos fazer esse relacionamento aqui que é 1 para n. Uma unidade curricular, uma class aqui, ela tem muitas aulas, muitas lessons. Então, vamos construir este relacionamento aqui, vamos ver como que fica. Deixa só no cantinho aqui para a gente não perder tanto espaço de tela. Aí, tá honesto. Tá? Vamos lá. Nós vamos iniciar por onde? A verdade aqui é meio que indiferente, mas vamos iniciar pelo nosso lesson. Acho que vai fazer mais sentido. Estamos aqui, lesson, onde nós já temos um relacionamento 1 para 1. Retomando aqui, nós construímos este aqui, agora vamos construir o relacionamento entre essas duas aqui, ó, essa e essa, lesson e class. Aqui, em lesson, eu quero dizer que lesson possui uma class. Aqui tem um problema com essa... Eu escolhi muito mal o nome dessa classe, ao chamar ela de class. Ela me traz alguns problemas porque class também é uma palavra reservada, tá? Eu vou fazer Vou dar uma varzeada aqui. Eu vou chamar de class. Vou botar um E aqui no fim. Se vocês tiverem uma sugestão de nome melhor, que remeta ao mesmo contexto em inglês, façam isso, por favor. Não cometam o mesmo erro. Vou deixar assim, ó, que classe, ou classe, é um class. Tá? Ele já fez o import lá em cima, e agora eu vou especificar o relacionamento. E agora nós estamos falando de relacionamentos muitos para 1 e 1 para muitos. A notação é exatamente essa, ó. One to many e many to one. Nós vamos aplicar isso aqui dizendo que, e aí de novo, ó, aquele pensamento top-down, tá? Quantas lessons para quantas classes? Eu tenho muitas aulas para uma turma. Então é muitos para 1. Muitas aulas para uma turma. Então, muitas aulas para uma turma. Então, esse aqui representa o lá de cima e este aqui representa aqui embaixo. Então, muitos para 1. E aí eu volto a especificar igual eu fiz no 1 para 1 ali. Eu vou dizer que o type aqui, o type é class. Este é o tipo deste carinha aqui. Opa! Eu vou adicionar uma vírgula e agora eu vou dizer como que o lesson é identificado lá na class. Eu vou agora abrir a class aqui para que a gente consiga traçar esse pensamento paralelo, tá? Então, class, agora, como que eu chamo ela lá?
eu vou dizer que eu chamo ela de... Como é um muitos, se aqui é muitos para um, lá vai ser um para muitos. Então lá são muitas lessons para uma class. Então quer dizer que é no plural, então eu já vou dizer assim, ó, lessons. E lessons é do tipo lesson. Perfeito? Aqui a gente já definiu o relacionamento. Praticamente de forma idêntica ao um para um que nós tínhamos aqui, é o many to one, né? Agora eu vou fazer a outra ponta. Eu vou dizer aqui que class tem muitos lessons. Então eu vou declarar isso aqui como sendo um array. Lessons é um array de lessons. Aí, tá feito. E aí a definição é invertida dessa daqui. É um one to many. E eu vou especificar de novo, da mesma forma. Ó, type. Qual é o type deste daqui, do corrente? É lesson. E como o class é referenciado lá, bom, isso aqui agora eu já tenho, ó. Eu vou dizer que ele é referenciado como classe. E ele é um class. Opa, aqui não é 2 pontos. Aqui, flash. Aí. E aí tá bonitão, tá especificado o nosso relacionamento many to one to many. Se pegar o que eu propus para vocês, era falar um pouquinho de lazy e eager. Eu vou mostrar para vocês, e aí para isso eu vou precisar fazer um testezinho nas nossas rotas. E antes disso eu vou criar a migração que cria esse relacionamento. Então vou fazer um npm run type rm migration generate e agora eu vou dizer aqui relation lesson content. Tá? Esse vai ser o nome da nossa migração. Aqui não salvou, então ele não identificou a migração. Vamos de novo. Agora sim, criada a nossa migration, eu vou agora só dar um run nela. Quando eu executo ela, vocês vão ver aqui agora, eu vou atualizar a minha tabela. Ó, e ele já passou a criar o relacionamento lesson class. Está aqui, ó. Ele botou no lesson o class ID. Observem que como é um para muitos, ele já entende que o ID vai ficar referenciado na classe que ficou muitos, né? Então, ele já adicionou o class ID, eu não preciso fazer essa referência, a referência do join column, ela não é necessária, porque ela já fica implícito de onde é que vai ficar a chave, né? Então eu não preciso. Então fica o meu many to one, meu one to many aqui, tá perfeito, tá bonito. Agora a gente pode fazer um teste como isso funciona na nossa rota, né? Se vocês já trabalharam em outras tecnologias, vocês já devem ter algumas ideias, mas se não, isso aqui é relativamente novo. E aí eu vou mostrar para vocês. Nós temos o class routes, nós temos o content routes e o lesson routes e o student routes. Basicamente todos eles têm só um get para listar todos e um post para salvar um novo registro, nada além disso. E é esses testes que nós vamos fazer. Eu vou pegar o meu Insomnia aqui, eu vou trazer ele para cá. Eu já tinha deixado alguns diretórios criados e isso vai nos ajudar um pouquinho. Eu vou fazer uma listagem aqui. Não estou com o meu servidor rodando, né, na verdade. Então vou fazer um npm run dev, vou rodar meu server.
Ok? Agora sim, eu posso fazer uma busca e eu vejo todas as classes que estão cadastradas, todas essas. Eu posso agora cadastrar uma lesson. E aí eu posso pegar uma dessas class aqui por inteira, vou copiar todo o objeto, tá? Eu vou lá dentro do meu lesson, aqui eu já tinha mais ou menos o modelo, mas eu vou recolocar. Eu estou utilizando, aqui eu vou dar o nome que eu tenho do meu objeto lá, que ficou classes, né? Então eu vou especificar isso aqui e eu vou representar isso num formato de objeto. O que tem dentro desse objeto classes? Bom, tudo isso? Provavelmente não. Do meu lesson, o meu lesson tinha description e class ID. O class ID está sendo representado por um objeto inteiro, e aqui está ele, tá? E aí eu posso deixar tudo isso, e ele vai relacionar. Eu posso deixar só o ID, e ele vai relacionar. Aqui a gente fica bem flexível com relação à forma de entregar o objeto referência. No banco é só um ID, mas nós estamos trabalhando com objetos, então a gente pode entregar objetos e deve entregar objetos. Então vou deixar assim, ó, objeto inteiro, e vou cadastrar uma atividade 10 aqui. Eu vou dar um send e ele já me retorna um create, né? E aí ele tem o dado aqui que foi registrado, ele me entregou inteiro, já me deu até o ID ali, que está vindo dessa referência do class ID, e o objeto em si que foi utilizado na referência. Eu vou listar o lesson. E quando eu listo o lesson, o que eu tenho? Eu tenho o ID e a description, mas eu não tenho a classe. O class não está aqui. E aí entram parte dessas referências que vem a ser pautada agora. Quando eu uso uma estratégia aqui, ó, vou até referenciar para vocês aqui, que eu acho importante, ó. Eu tenho duas estratégias de relações, que é a eager e a lazy. Com a estratégia eager, eu faço com que os meus relacionamentos eles já sejam automaticamente montados quando eu carregar minhas entidades. E a lazy, ou preguiçosa, ela não carrega nada. Ela carrega só se eu mandar. E aqui não está sendo carregado. Se eu quiser saber quais são as classes, eu posso especificar aqui na minha lesson, ó, no meu many to one, eu posso adicionar aqui, ó, uma vírgula, abrir chaves, e aí se vocês analisarem aqui, ó, olha só que massa. Eu nem preciso desse menu aqui. Ó, se eu der um Ctrl espaço, eu tenho várias configurações que eu posso fazer para o meu relacionamento. Especificar um cascade, especificar o nullable, o onDelete, o que eu quero que aconteça. E eu posso especificar um eager ou um lazy. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, se eu jogar um eager e eu disser que o eager é igual a true, vocês vão ver que se eu executar isso aqui de novo, ele já tenta me buscar a referência da lesson, da class, melhor dizendo, que por algum motivo veio nula. Não sei se eu peguei um ID certo, eu acho que sim. Uma class, deixa eu executar de novo isso. Deixa eu pegar de novo este valor de objeto e eu vou tentar recriar aqui, tá? Tá aqui, gente, olha aqui. Eu disse que era classes, na verdade é classe, né? Então já está aqui o erro que nós tivemos. Eu vou só tirar aqui, não vou nem mexer no meu objeto, e eu vou reenviar. E agora eu vou lá e vou listar de novo
listar de novo as nossas lessons. Ó, agora eu tenho sim a minha lesson bonitinha aqui, populada corretamente. E aí ele carrega aqui num formato de objeto, normal, com tudo que tem lá dentro. Isso é muito legal, porque eu paro de trabalhar só com ID, porque se eu não tenho um RM que me dá essa simplicidade, eu vou ter o retorno de um ID, eu vou pegar aquele ID, vou buscar no banco um objeto que aquele ID referencie, e aí então eu vou trabalhar. Aqui não, quando eu dou um get no objeto, ele já vem populado com todo o conteúdo desse atributo que nós temos, né? Então, isso é muito legal, muito bom. Entenderam, gente? Espero que sim. A ideia do Eager. O Eager ele já carrega. Se eu estiver usando um lazy, eu preciso definir a carga. Ó. Aqui, se nós olharmos na documentação do Lazy Relations, ó, ele diz que se eu quiser, eu tenho que definir uma promise. E essa promise que fica com o registro que nós podemos resgatar. Tá? É uma questão de análise, até por questões de performance e desempenho, para definir quando é que a gente deve usar uma Eager e quando é que a gente deve usar uma lazy. Aqui, o que vocês não podem fazer? Eu vou inverter agora. Ó. Eu vou olhar, fazer uma listagem de class. E aí eu posso ter a ideia de, cara, na class, o que eu vou fazer? Vou botar um Eager também. E aí eu passo a disparar Eager por tudo que eu canto. Eu venho aqui, class, taco um Eager true aqui e corro para o abraço. O que vai acontecer aqui quando eu disparar uma busca? Ó? Eu já fiquei num processo infinito aqui. Se vocês observarem aqui, ele vai nos relatar que acabou rolando aí uma pilha de chamadas excessiva. Por quê? Porque ele está fazendo assim, ó, dentro da lesson, dentro da class, abre e me mostra o que tem na lesson. E aí dentro da lesson ele me mostra o que tem na class, que tem a lesson, que tem a class, que tem a lesson, que tem a class, e aí a gente acaba entrando num loop infinito. Então vocês só podem usar o Eager em uma ponta. Vocês podem trabalhar com o lazy na outra, se quiserem buscar alguma informação, mas o Eager vocês vão usar só em uma das pontas. Esse aqui é o many to one. Eu já mostrei para vocês que o relacionamento aconteceu aqui e está ok. Agora a gente vai para o nosso many to many. E aí a gente mata aí os relacionamentos de forma simplificada, né? Sem entrar em muitos detalhes. Mas a gente já consegue explorar um pouco e com certeza vocês vão usar isso pra cacete. Aqui a sugestão de N para N era entre class e student. E aí, também não tem muito mistério. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui em student, aqui, na verdade, ou dentro da própria class, aí vocês vão definir aonde vocês querem a referência. A referência, no caso, com relação ao nome da tabela, basicamente. Mas eu posso fazer assim, ó, student, com ela aberta, eu vou fazer dentro dela, até porque ela está sem nada ainda. Eu vou fazer O que eu tenho dentro da student? Eu tenho várias classes. Agora sim eu vou botar no plural, e aí a gente não tem problema, classes. Essas classes são do tipo class. Nada mudou. A minha anotação é uma many to many. Perfeito? E agora aqui dentro, o que a gente vai especificar? O mesmo esquema, type. Type.
E aí eu vou dizer que type é o de classes. Eu vou dizer que o type de classes é class. Tá aqui. Aqui eu ainda posso especificar, ou melhor, eu devo especificar o join table. Ó, e a partir dele, ó, é um decorator que é usado nas relações m para n e ele especifica qual é o lado que é o dono do relacionamento, né? E aqui, feito isso, eu nem preciso colocar nada na outra ponta. Posso colocar se eu julgar necessário, mas não é uma obrigação, assim como no one-to-many também não é uma obrigação ter o controle nas duas pontas. Eu disse isso para vocês. Eu poderia ter numa só, e aí eu não especificaria o segundo argumento aqui do nosso decorator. Feito isso, salvo o arquivo, a gente vem aqui e vamos executar a migration disso. Então vamos lá, npm run type-rm. Aqui eu vou dar um generate e eu vou gerar uma relation class student. Ah lá, tá feita. Vou fazer aquela correçãozinha básica de sempre, do default. Tá bonita. Eu vou agora só rodar ela. Olha lá, já fez uma bagunça. Vamos olhar o que isso nos representa visualmente. E voa lá, está criada a nossa tabela pivô automaticamente, baseada em student. Então ele pegou student, pegou o atributo que nós definimos lá dentro, que nós chamamos de classes ou classes, e o nome da classe de referência, que é class. Então ele pegou isso, o atributo que nós definimos lá dentro, e o nome da outra tabela, e gerou a nossa tabela pivô. Assim, de barbada, com muito pouco esforço. E aí a gente mata os principais relacionamentos, na verdade todos os relacionamentos que nós podemos utilizar no nosso banco de dados nesse sentido. Agora, deixo para vocês o tema de virem, brincarem mais um pouquinho dentro da documentação, analisarem aí as formas de interagir um pouco mais com esses relacionamentos. Eu mostrei para vocês como fazer um post da lesson, acho que foi. Agora cabe a vocês dar uma brincada e criar os testes para as outras entidades que vocês têm. Aqui tem um n para n, aqui tem um para 1. Então, acho que é um bom exercício para vocês fixarem e brincarem um pouco mais com esses relacionamentos. Beleza, pessoal? Espero muito que vocês tenham curtido, e se curtiram, deixa uma curtida aí que eu fico mais contente. Valeu, um abraço e até o próximo.